Bem, então agora eu vou apresentar o Paulo Ivo Silva de Medeiros. Ele é formado em pedagogia, também em ecologia, né, bacharel em ecologia pela UFRN, em pedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, e também especialista em educação ambiental e geografia do semiárido pelo IFRN. E está finalizando agora o mestrado em ecologia também lá na UFRN, tá certo? Ele atualmente atua como tutor no curso de especialização em educação inclusiva no IFRN. Foi um dos principais criadores e coordenador adjunto do projeto de extensão LANA, né? A Paula pode me corrigir se a pronúncia estiver incorreta. Mata dos Saguis da UFRN. Lá na Mata dos Saguis. Isso. Ah, tá, ok. O projeto de extensão realizado na Mata dos Saguis, que foi pela UFRN. Ele é um dos criadores e coordenador adjunto do projeto de extensão Ecoponto, Resíduos de Difícil Reciclagem da UFRN. Um dos criadores e coordenador adjunto também do projeto de extensão Popularização da Ciência para a Formação Cidadã e Melhoria da Qualidade de Vida, na UFRN também, e pelo qual está iniciando um projeto independente denominado Pegada Científica. As áreas de interesse de Paulo são a educação para o desenvolvimento sustentável, educação e divulgação científica, percepção ambiental, impactos socioecológicos de gatos domésticos em ambientes naturais e urbanos e ecologia de ecossistemas, certo? Então, agora eu vou passar a palavra para o Paulo, e aí ele vai fazer a apresentação dele em até 30 minutos, e aí, na sequência, o professor Ailton inicia a sua apresentação. Então, obrigado, Paulo, por aceitar o convite, né, e colaborar com o nosso projeto. E aí eu passo agora a palavra para você, para que você possa fazer sua apresentação. Então, boa noite a todos. Eu agradeço o convite, né, em participar desse webinário. E eu organizei um pouco uma introdução, né, em relação aos resíduos sólidos até chegar ao lixo eletrônico para o Ailton seguir adiante. Então, aqui no Brasil, né, nós temos fortes políticas ambientais que funcionam muito bem teoricamente, mas infelizmente não funcionam tão bem na prática. Então, em relação aos resíduos sólidos, né, que seria o termo mais adequado de se utilizar, não o lixo, né, que seria já o rejeito, ela prevê, né, a prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos de consumo sustentável, e institui também a responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos, né, focando, inclusive, na logística reversa desses resíduos e embalagens pós-consumo, pré-consumo e pós-consumo. Então, ela designa os resíduos sólidos, então, como qualquer tipo de material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas e sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe a proceder ou se está obrigado a proceder nos estados sólido ou semissólido, e como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornam inviável seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água, ou exigem para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. Então, esse termo, né, na verdade, a gente comumente chama de lixo, mas, na verdade, o resíduo sólido ele é muito abrangente e, basicamente, ele envolve qualquer tipo de produção humana, né, um rejeito, um resíduo criado, gerado a partir de alguma necessidade humana. E aí, como eu falei, da logística reversa, então o que seria essa logística reversa, que é tão importante, inclusive, né? É um instrumento, né, de desenvolvimento econômico e social que visa o controle do fluxo de resíduos pós-venda e pós-consumo, reaproveitando-se os resíduos em um novo processo industrial e ou a destinação ambientalmente mais correta. Então, quando a gente pode ver aqui nessa imagem, né, que forma uma espécie de ciclo, a gente tem, por exemplo, uma indústria, né, que está produzindo um determinado material. Esse material ela vai destinar para os clientes dela, vai fazer a distribuição, até chegar nos supermercados, para que o consumidor possa comprar e usufruir. Então, dentro desse processo todo, né, tem uma série de
meios econômicos e sociais envolvidos, geração de emprego, renda, e ao mesmo tempo uso de recursos naturais, poluição, e até chegar, então, após o consumidor utilizar esse produto, ela necessita de um rejeito, né, que seria exatamente o lixo, não serve mais para nada, ou a reciclagem e reuso. Então, a logística reversa, ela pega justamente esse lado. Ao invés de você descartar aquele produto, você vai reutilizá-lo, né, de algum modo, devolver à indústria. Na indústria, ela seria, pela política, ela é a responsável por pegar esse material que já foi utilizado, dar uma destinação adequada ou, de algum modo, fazer o reaproveitamento dele em novos resíduos. Sim, eu botei um vídeo rápido aqui para resumir algumas coisas. Eu vou botar para vocês ouvirem. Então, retomando, né, depois desse resuminho legal, então um outro conceito bem legal da gente saber também é da economia circular, que está bem relacionada com as políticas dos R's, né? No caso aqui dos 5 R's nessa imagem, para a gente observar, mas alguns autores, né, eles vêm discutindo e já incluem, acho que até 9 R's, se não me engano, que eu vi, além dos 7. Então aqui, a proposta da economia circular, ela é de mudança de consumo, mas também dos designs dos produtos e a relação direta e indireta do homem para com as matérias-primas e resíduos sólidos. Então, aqui a gente pode, né, repensar, né, nossos atos e ter a opção de recusar o uso de determinadas matérias-primas na confecção desses produtos, refletir sobre o uso deles, reduzir essa produção e esse consumo de determinados materiais produzidos sobre sobre matérias-primas, reutilizar o que a gente já tem, ou incentivar a reutilização pelas indústrias também, que só compra esse material se ele for uma base de reutilização, de reciclagem. E antes de chegar ao destino final, a gente tem essa opção de fazer a reciclagem, de incentivar a reciclagem, de pedir a reciclagem das indústrias para o que a gente quer consumir. Então, é uma proposta que visa repensar tudo isso, unindo o ambiente com o social e o econômico, né? Ela foca bem no econômico, que justamente quer dizer que a gente pode ter uma economia boa se a gente, não apenas a produção exagerada, mas a gente pode, de algum modo, reaproveitar tudo isso e ter uma economia funcionando muito bem. Então, eu vou colocar aqui um vídeo, ele é em inglês, mas ele tem uma legenda em português, que vai justamente resumir um pouco sobre o que seria economia circular. A gente não tem muito tempo, então esses vídeos vão ajudar bastante agora. Bom, então retomando, eu acho que ficou um pouco mais claro agora, né, o que seria economia circular para vocês. Eu vou entrar um pouco já na questão do lixo, né, aqui no Brasil, dos resíduos sólidos no Brasil, e adianto para algumas outras coisas. Então, o que acontece, né? Vocês viram logística reversa, economia circular. Então, o problema principal é que os eletroeletrônicos que são produzidos, não aqui no Brasil exatamente, apenas no Brasil, mas no mundo, né, eu quero dizer, eles são simplesmente programados para estragar, como a gente vê aqui nessa notícia da El País. Então, se vocês olharem aqui do lado, vocês vão ver uma lâmpada, né, uma câmera filmando uma lâmpada. Essa lâmpada, ela está funcionando desde 1901 na Central dos Bombeiros de Livermore, na Califórnia. E simplesmente porque ela tem um filamento grosso, uma intensidade menor que as lâmpadas que foram sucessoras a ela, né? Então, o ciclo de vida dessa lâmpada, como nesse período, né, que ela foi feita, ela foi simplesmente desenhada, confeccionada para ser durável. E até hoje ela está durando. Então, o problema também é que hoje os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, eles são usados para reduzir a durabilidade do que se compra, né?
segundo esse especialista Benito Muros dessa matéria. Então, essa questão de ser programado para estragar, aí surge um outro conceito para vocês, que é a obsolescência programada. Então, na obsolescência programada, a gente tende a fazer um produto para durar pouco, simplesmente para ter uma circulação muito mais rápida da economia. Então, as pessoas compram, descartam, então isso tem uma geração muito grande, né, de resíduos sólidos, e, na verdade, quem sai ganhando é apenas a indústria, mas o meio ambiente, a sociedade é quem sai perdendo, de modo geral. Então, por exemplo, o celular, que temos um smartphone, né, nessa imagem, é um modelo atual, né, de utilização. Então, o celular ele poderia durar mais ou menos 12 anos, se ele não fosse importado de propósito, né? Então, devido a esse encurtamento, às vezes um celular dura de 2 a 5 anos apenas. Então, você tem um tempo de vida útil desse produto reduzido apenas para favorecimento da economia das indústrias. E o problema também é que os eletroeletrônicos, eles, não apenas o telefone, o celular, como tem aqui nessa imagem, eles são produzidos sobre montanhas de resíduos tóxicos. Um smartphone como esse meu, por exemplo, ele é feito a partir de vários tipos de metais, e muitos deles são tóxicos. Então, muitos eletroeletrônicos contêm mercúrio, por exemplo. Mercúrio é um metal considerado metal pesado, né? Ele tem um poder tóxico muito alto para os animais, inclusive nós mesmos. E, de algum modo, mesmo que você ache que, o mercúrio, eu descartei um celular como esse, vamos supor que ele tenha mercúrio, e eu descartei lá no mar, mas, de algum modo, aquilo ali vai voltar para você, como eu vou dar um exemplo mais para frente. Então, um grande problema do lixo eletrônico, né, como é o tema aqui, é que eles são fabricados com produtos tóxicos, são produzidos demasiadamente, poderiam durar mais, mas não duram, e simplesmente a gente vem consumindo cada vez mais. Sim, inclusive, por exemplo, aqui nessa matéria a gente tem que o ferro, cerca de 20%, alumínio 14% e cobre 7%, são os 3 metais mais comuns em um smartphone de tamanho médio. E o problema também é que esses metais que são usados na fabricação desses produtos, eles são um recurso finito, né? Eles não são infinitos. E segundo estimativas recentes, alguns desses materiais, dessas matérias-primas, elas só vão durar nos próximos 20, 50 anos e depois vão se extinguir. E como é que você vai ter novos produtos se de algum modo você também não fizer um reaproveitamento, uma reciclagem desses materiais e ficar apenas nesse consumo desenfreado, né? Então, segundo a Associação Brasileira de Empresas e de Limpeza Pública e Resíduos Especiais aqui do Brasil, em 2012, o país deu destino incorreto a quase 24 milhões de toneladas de lixo, que equivale a mais ou menos 168 maracanãs. Então, Maracanã já cabe acho que mais ou menos quase 100 mil pessoas, se eu não me engano. Imagina 168 maracanãs desse lotados de lixo, né? Então, isso foi produzido em 2012, a gente está em 2020, a gente sabe que a população ela cresce constantemente. Então, essa produção de resíduos sólidos, né, vamos tirar o termo lixo, ela vem se produzindo cada vez mais e a gente não vem dando um destino adequado a isso. Então, em relação ao plástico, que é um dos produtos, um dos resíduos, né, mais consumidos e produzidos e descartados no mundo, não sei se foi a pessoa, a gente reciclou apenas cerca de 128% desse material. O Francisco falou que faltam só 6 minutos, eu achei que fosse considerar a falha no começo, mas, enfim, deixa eu correr aqui, então. E aí a gente tem vários problemas, né? O Brasil ele não assinou o acordo global para limitar o uso de plástico, essa notícia foi do ano passado, e a gente tem notícias constantes de alertas, aqui no caso da Organização das Nações Unidas, em relação à queima e uso desenfreado desses materiais.
Tá, eu disse 10 minutos para compensar. Quase 20 milhões de pessoas aqui no Brasil, elas ainda vivem sem coleta de lixo né, no país. Isso equivale é um dado recente, se não me engano, 17% do país tem coleta seletiva. Não, coleta seletiva, que é coleta de lixo. Então, 20 milhões ainda não têm esse acesso. E no total, né, do país, a gente tem 17% que ainda não tem coleta seletiva, não tem esse acesso. E cada vez mais a gente vem formando essas ilhas, esses acumulados de lixo, inclusive o microplástico, né, que é uma partícula pequena do plástico que vem se acumulando, se aglomerando cada vez mais no mundo inteiro, toneladas e toneladas, e a gente respira isso também. No próprio ar a gente pode ter, como nessa notícia, microplástico descoberta patética, partículas caindo do céu como chuva. Então a gente está respirando também, né, esses resíduos, e não há uma destinação adequada, um tratamento adequado. Lembrando que a poluição, né, ela é considerada um crime ambiental, e ser enquadrado no Conselho Nacional do Meio Ambiente. E aí eu queria mostrar rapidamente aqui, para impactar um pouquinho, as ilustrações do Steve Cutts. Ele é um ilustrador e animador inglês. Ele já trabalhou para grandes empresas, como Coca-Cola, por exemplo, mas depois de um tempo ele começou a produzir materiais para não conscientizar, né, mas sensibilizar as pessoas sobre o grande consumo exacerbado de resíduos sólidos. Então aqui a gente tem um gato com um ser humano e uma grande quantidade de materiais acumulados, os seres humanos como zumbis frente aos celulares, como aqui também, né, viramos o PET do celular. E, infelizmente, muitas empresas elas se concentram apenas na grande produção em massa de dinheiro, como eu falei, e é como se elas invertessem o cérebro por um aparelho eletrônico. Eu vou mostrar esse vídeo porque eu acho que ele é bem impactante, vai ser legal para vocês verem. Depois eu tento ver outras coisas no tempinho que resta. Vou falar bem rapidinho, né, porque o tempo está bem curto agora. Essa figura é um pouco complexa, mas o que eu queria que vocês entendessem é que, dentro desse contexto da gente estar consumindo desenfreadamente recursos naturais e produzindo desenfreadamente matéria-prima, produtos, a gente está atrapalhando esses fluxos, né, de serviços ecossistêmicos, né, benefícios que a gente, ser humano, adquire do meio ambiente através das interações entre os organismos, sejam eles animais, bactérias, fungos, enfim, vegetais, com as interações que eles têm com o meio, o solo, o ar, a água. Então, todas essas interações produzem uma série de benefícios, como aqui nessas numerações vocês vão vendo, produção de plantas, sequestro de carbono, produção de peixes. Então, essas interações estão trazendo benefícios para nós, só que ao mesmo tempo que a gente tem esse consumo desenfreado para as nossas necessidades humanas, a gente atrapalha a existência desses seres vivos e dessas interações que são benéficas para nós mesmos. E, como eu tinha falado, né, a gente retoma isso para a gente, não é só daquela forma. Então, por exemplo, aqui a gente tem um contaminante na água, se vocês olharem no lado esquerdo, esses organismos eles vão bioacumulando, no lado direito, acho que é mais rápido, eles vão bioacumulando um contaminante no meio através da alimentação, eles vão se alimentando de um outro organismo que consumiu aquele produto tóxico, eles vão juntando isso dentro deles, inclusive nós mesmos fazemos isso. E aí vem um predador de topo, vamos dizer, um peixe, né, que esse homem está pescando, ele consome isso, depois a gente consome. Então, todo esse tóxico que foi bioacumulado, a gente vai biomagnificar na gente, né, vai passar de um outro organismo para nós. Isso vai dentro da cadeia alimentar, de um organismo para o outro. Então, tem uma série de coisas negativas. Então, por exemplo, aqui, ó, meu filho mudou muito, é o efeito dos metais pesados. Então, a gente tem essas mutações constantes. Então, eu vou falar bem rapidinho mesmo aqui do projeto, para não me estender muito, e o Francisco vai reclamar aqui. Então, o Ecoponto, né, ele é um projeto que surgiu em 2017, está ativo desde março de 2017, aprovado pela Pró-Reitoria de Extensão da UFRN.
a gente tem, ele está, a gente tenta desenvolver nossas atividades um pouco relacionadas com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 11 e 12, né, seria cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis. Esses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável estão dentro da Agenda 2030, né, 2030, da Organização das Nações Unidas. Aqui quem somos, né? Basicamente, esse é o nosso grupo, tem mais 2 pessoas que não estão aqui nessa imagem. E a gente vem arrecadando atualmente buchas de louça, materiais de escrita, cápsulas de café, óleo, e a gente destina para várias empresas de programas de reciclagem. A Terra Ciclo, no caso, ela tem várias empresas que estão relacionadas com ela, então a gente direciona para esses programas de reciclagem. O óleo a gente destina para a ONG CEPAS. As pastas de dente a gente destina para a Laminó, que tem uma série aqui em Natal também. E a gente começar, na verdade, a arrecadar direitinho, né, tampas de garrafa PET e materiais eletroeletrônicos para destinar para Natal Reciclagem, mas fomos atrapalhados pela pandemia, mas a gente pretende retomar isso em breve, né, como passar isso tudo. E a gente também vem organizando palestras a serem desenvolvidas em escolas públicas e privadas, com turmas de 6º e 9º ano, que está dentro desse projeto de pesquisa, né, que faz parte, é um dos meus projetos de pesquisa, que a gente vai desenvolver em breve. A gente começou a organizar essas pequenas estruturas, isso vai ser melhorado assim que a gente puder voltar às atividades. Então, temos dois ecopontos atualmente na universidade, mas a gente pretende expandir isso para outras áreas do campus e, se possível, mais para frente para outros fora da UFRN também. Inclusive, a gente vai colocar na Facisa, que é a Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, em Santa Cruz, pertence ao UFRN. E a gente vem buscando participação em eventos, congressos, já demos palestras, inclusive para o Ministério Público Federal, né, aqui em Natal. E, assim, a gente começou um projeto pequeno, mas as produções de resíduos da gente vem aumentando com o passar do tempo muito bem. E para vocês acompanharem, né, o que a gente vem fazendo, o que a gente vai buscar fazer em breve, vocês podem estar acompanhando a gente pelo Facebook, essa página, vocês colocam Ecoponto, no Facebook aparece Ecopontos Resíduos de Reciclagem. E no Instagram a gente tem também nossa página, que é o ecoponto_UFRN. Então, só uma dica, né? Seja ovelha verde da família. E quiserem entrar em contato sobre o projeto, né? Além do Facebook e Instagram, vocês podem entrar em contato pelo e-mail, que é o ecoponto.ufrn@gmail.com. É isso, gente. Obrigado. Ok, Paulo, muito obrigado aí pela sua apresentação. Trouxe realmente aspectos aí realmente muito importantes e até impactantes, como você mesmo falou, né? E aí peço para você que fique aí até o final para a gente fazer a nossa conversa após a apresentação do professor Ailton. Bem, então agora vou pedir para o professor Ailton ligar a câmera dele. E aí eu vou apresentar o professor Ailton. Professor Ailton, vou ler aqui um resumo, né, um currículo do professor Ailton, né, meu colega do IFRN Zona Norte. Trabalhou como técnico em eletrônica na UFRN de 98 a 2009. É professor na área de manutenção de equipamentos e de informática no IFRN desde 2009. Leciona principalmente disciplinas na área de manutenção eletrônica. Ele também é técnico em eletrotécnica pela ETFERN, né? Nosso IFRN hoje, antiga ETFERN, graduado em tecnologia e informática pelo Cefet. Atua como professor pesquisador e orientador de trabalhos de iniciação científica na área de microgeração de energia elétrica renovável, automação e informática na educação.
Atua como professor extensionista e orientador de projetos de extensão nas áreas de educação, inclusão digital e reaproveitamento de resíduos eletroeletrônicos. E é coordenador do curso técnico em manutenção e suporte em informática desde 2014, né, no campus Zona Norte, do IFRN, e também coordenador do projeto É Lixo, e com certeza ele vai também dedicar um tempo para falar sobre o É Lixo, que vem dando inúmeros resultados nesses últimos anos. Então, agora passo a palavra para o meu amigo Ailton, e agradeço também por aceitar o convite e colaborar com o nosso projeto. Você, Ailton. Valeu. Obrigado aí. Deixa eu agradecer aqui a todos que estão aqui, tá? Agradecer a Francisco Júnior pelo convite. Agradecer ao professor Paulo pela boa apresentação que acabou de fazer, tá? Agradecer aos outros professores, ao apoio do IFRN, da coordenação de extensão do campus, tá? Que nos faz um apoio muito grande para esse projeto. Deixa eu começar a falar aqui. Eu vou pegar de onde o professor Paulo parou, tá? Ele falou um pouco dos impactos ambientais, falou de algumas ações. Eu vou começar a partir dos impactos ambientais. Então, eu vou falar um pouco sobre, reforçar um pouco a questão dos impactos ambientais causados pelos resíduos eletroeletrônicos. Vou falar um pouco sobre as ações, né? Mais especificamente sobre as ações que são feitas para reduzir o impacto ambiental causado pelos resíduos eletroeletrônicos. E, no fim, eu vou falar um pouco também sobre o projeto que eu coordeno, né, que é um projeto de recondicionamento e reciclagem de resíduos eletroeletrônicos, tá bom? Em relação aos impactos ambientais que o professor Paulo falou, né, causados pelos resíduos eletroeletrônicos, vamos lá para alguns, né? Vale destacar que os resíduos eletroeletrônicos, eles causam impactos, mesmo quando eles são descartados corretamente, né? Quando a gente diz corretamente, é quando você descarta no lixo comum, né? Quando você descarta, em vez de você jogar no meio da rua, como a gente vê muito, né? A gente caminha, tem uma praça aqui perto que tem um terreno baldio, e quando eu passo lá, eu vejo aquelas televisão jogada, carcaça lá, às vezes liquidificador. Então, tem muito material eletrônico jogado mesmo completamente de forma equivocada, diretamente no meio ambiente. Mas mesmo quando você descarta corretamente, que é quando você coloca no recipiente, ele ainda causa impacto ambiental, pela redução da vida útil, por exemplo, dos aterros sanitários. Os aterros, eles têm um limite. Então, quando você tem muito material que você poderia ser destinado à reciclagem ou à reutilização e você descarta para um aterro sanitário, você reduz a vida útil desse aterro sanitário. Então, mesmo assim, você causa esse impacto, tá? Mas o mal maior, né, o impacto maior causado pelo lixo eletrônico, né, são os tóxicos, né, os componentes tóxicos que tem dentro dos equipamentos, né? A gente trabalha principalmente lá no campus Natal Zona Norte com equipamentos de informática. Então, nós trabalhamos mais com computadores, fontes, impressoras, monitores, snowbreak. Então, a gente tem uma noção maior do que tem dentro desses equipamentos, mas celulares, qualquer equipamento eletroeletrônico, ele tem uma quantidade de resíduos tóxicos dentro dele. Então, aqui eu vou tratar mais dos equipamentos de informática, então pode ser que eu não tenha precisão numa visão geral, não seja tão preciso em relação aos componentes, tá bom? Vamos lá. A principal, né, contaminação que o lixo eletrônico causa são as contaminações por metais pesados. Os principais metais pesados que temos dentro dos equipamentos de informática são mercúrio, chumbo, cádmio, bário e berílio. Esses equipamentos, esses componentes, eles não chegam a ser em grande quantidade dentro de um equipamento de informática. A gente tem mais ou menos uma ideia que, por exemplo, se você pegar um computador,
95% do computador são componentes recicláveis. Apenas 5% do que tem dentro de um computador, por exemplo, um computador de mesa, não um notebook, são recicláveis. São metais leves ou plástico. O resto é tóxico. Mas mesmo esses 5%, ele tem um potencial danoso muito grande. Tá? Por exemplo, o mercúrio ele pode causar dano ao sistema nervoso. O chumbo ele pode causar tanto ao sistema nervoso, como aos rins, como à medula óssea, como ele é um cancerígeno. Com o bário, ele pode causar câncer de pulmão, e ao ser dispersado no ar, ele cria óxidos venenosos, que ao se acumular em plantas, ou em frutas, ou em verduras, você consumindo, você vai ter suscetibilidade a esses danos. Tá? O berílio também, que causa câncer de pulmão principalmente, mas também causa irritação na pele e outras coisas. Tá? Então, principalmente os materiais acumuladores, porque a gente pensa, não, porque a gente descarta, mas o cara leva lá para um aterro, o cara leva lá para um lixão, está longe de mim, mas como o professor Paulo mostrou aqui, isso volta, tá? Então, se você come um peixe, e esse peixe comeu uma alga, e essa alga estava contaminada porque a água estava contaminada, contaminou uma planta, e o peixe come a planta, quando você come o peixe, ele entra dentro de você. De forma geral, falando sobre metabolismo, né, eu não sou especialista na área, mas estudei um pouco, a maioria dos componentes, dos produtos que a gente consome, são metabolizados ou pelo próprio sistema digestório, ou seja, ele é eliminado nas fezes ou na urina, mas a boa parte dele é metabolizado ou pelo fígado ou pelos rins. Então, são os mais afetados, né? Os órgãos mais afetados pela essa toxicidade. E os materiais acumuladores, eles não são metabolizados, como o professor falou. Por exemplo, o chumbo, o mercúrio, o cádmio, ele entra no seu organismo e ele nem é metabolizado pelo rim, nem é metabolizado pelo fígado, não é metabolizado pelo suor, né, pelas glândulas sudoríparas, não sai na sua lágrima, não sai em glândula nenhuma. Ele entra e não sai mais do seu corpo. Ele entra na planta, não sai mais da planta. Ele entra no peixe, não sai mais do peixe. Ele entra na vaca, não sai mais da vaca. Quando ele entra em você, ele não sai mais de você. Ele vai acumulando. Então, ele acaba prejudicando algum órgão do seu corpo onde ele fosse acumular. E, normalmente, esses danos são ao pulmão, à próstata, ao fígado, algumas glândulas principalmente, tá bom? Indiretamente também afeta, porque além dos bioacumuladores, também tem a questão da poluição atmosférica, né, que o Paulo falou muito bem ainda agora. Então, quando você solta o mercúrio, por exemplo, no ar, que é uma lâmpada que vocês conhecem muito, que é aquela lâmpada fluorescente, né, que é a lâmpada antes da LED que a gente usa agora, ela usa vapor de mercúrio. Então, quando você quebra uma lâmpada aquela lâmpada fluorescente, que o pessoal brinca de luta de espada, né, laser, né, se você quebra a lâmpada daquela, você libera mercúrio na atmosfera, o gás de mercúrio. Esse gás vai reagir e vai criar produtos tóxicos e venenosos, que vai acabar voltando, tá? Então, se imagina você jogar no lixão um bocado de lâmpada e passar um trator por cima, quebrando. Então, a gente tem sim que estar preocupado com isso, tá? Com esses impactos ambientais. Mas eu não vim aqui só falar de coisa ruim, né? Como diria aquele propagandista, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de coisa boa. Agora vamos falar de ações que a gente pode tomar como cidadão, como instituição, como empresa, para poder tentar aplacar um pouco desse impacto, tá bom? Então, vamos lá para as ações. A primeira ação que a gente pode fazer, a gente já está fazendo aqui, né? Que é a conscientização. Se você não vai resolver um problema, se você não acha que tem um problema, né? Algumas pessoas não enxergam nem o que está debaixo do seu próprio nariz. Aí, esse convite aqui, eu agradeço muito, né, por estar aqui, porque aqui nós estamos gerando essa corrente do bem, né? Essa forma de conscientizar as pessoas de que o problema existe e que a gente tem que trabalhar para tentar resolver. Então, a gente trabalha em cima da conscientização. Depois, a gente tem que dar a destinação adequada a cada resíduo, não só o resíduo eletroeletrônico, né? Qualquer resíduo perigoso, como os remédios, por exemplo, muita gente não sabe que
que você não pode jogar remédio na privada, ou no cesto do lixo. O remédio você tem que devolver para a farmácia. Lá, a farmácia tem uma caixinha lá que ela recebe de volta o remédio. Muita gente não sabe. O óleo de cozinha, todo mundo acha que fritou lá uma batatinha, umas coxinhas, e pode pegar aquela panela de óleo e despejar na pia. Não pode, aquilo é muito prejudicial ao meio ambiente. Então, tem que dar uma destinação. Se você for no supermercado, algum supermercado ele tem lá uma parte de receber esse óleo, né? Então, o próprio Ecoponto lá na UFRN do professor Paulo, ele tem uma opção de receber aquele óleo. Então, esse óleo de cozinha você não pode destinar. É bom você pegar as garrafas daquele refrigerante que você tomou no final de semana, aí você guarda o óleo lá dentro e quando você for no supermercado que tenha lá um ponto de... O Nordestão tem, por exemplo, não é fazendo propaganda não, mas pode ser que outro supermercado tenha, ele tem lá uma latinha para receber. Então, você leva aquele seu óleo usado e entrega lá. Então, essa conscientização a gente tem que ter. Então, a gente tem que separar o lixo, tóxico principalmente, e dar a destinação adequada, tá bom? Vale salientar que alguns desses lixos tóxicos são de difícil separação, né? Então, não dá para você separar facilmente alguns resíduos. Então, por isso que a gente tem os projetos e as empresas que trabalham com essa separação desses resíduos, tá bom? Vamos lá. Voltando aqui ao que o professor falou em relação aos R's, né? Tem 3 R's principais que a gente trabalha, né? Aí a gente vai expandindo, né? Já tem 5 R, já chega a 9 R. Mas vamos começar por os 3 básicos, né? A tríade básica dos R, que é o reduzir, o reutilizar e o reciclar, né? Vou falar de forma bem rápida aqui para não tomar muito tempo aqui, né? Na apresentação. O reduzir é simplesmente você não consumir em demasia. Então, se você ia trocar o seu smartphone a cada 6 meses, por que não trocar a cada 2 anos? Será que ele não suporta? Se você fizer uma limpeza, se você usar uma versão light de alguns aplicativos, você não consegue fazer uma redução no consumo? Você tem uma televisão de 42 polegadas, vê uma propaganda na própria televisão de que você precisa comprar uma de 50 ou uma de 60, você para pensar e diz, eu preciso de uma televisão de 50, se eu já tenho uma de 42, eu preciso de uma 42, se eu já tenho uma de 36. Há necessidade realmente de eu consumir em demasia? Tem aqueles neófitos, né, que não podem ver um produto novo que querem comprar, fazem... eu sei que eu caí um pouco, tá? Eu percebi, voltei. Então, esses neófitos, que é aquela pessoa que quer a tecnologia acima de tudo, que corre para ser o primeiro a ter o novo iPhone, o novo S20, então todo mundo, esse pessoal está ajudando nessa aceleração da deterioração do meio ambiente. Então, se você puder parar para pensar e dizer, será que eu preciso, né? Aí eu faço uma pausa rápida aqui para fazer uma historinha, para ilustrar aqui. Quando eu trabalhava com manutenção diretamente, que eu era técnico, então eu fui uma vez na casa de uma senhorinha, aí ela chegou e disse, olha, eu queria que você olhasse esse computador aqui, mas eu acho que a gente vai ter que trocar ele. Aí eu disse, não precisa não, aqui, ó, a senhora expanda a memória aqui, eu faço uma limpeza, boto um sistema operacional leve aqui, instalo os programas mínimos necessários, a senhora consegue rodar aí 1 ano com esse computador tranquilamente. Ela disse, não, meu filho, mas é porque ele é muito lento, eu estava pensando em comprar um novo. Eu disse, quais programas que a senhora usa? Ela disse, eu uso o CorelDRAW, o Photoshop, o AutoCAD. Ela devia ter uns 60 e poucos anos. Eu disse, mas para que a senhora usa esse programa? Ela disse, eu ainda estou aprendendo, é porque uma amiga minha tem e eu quero ter. Então tem essa competição, né? De você tem que ter porque o colega tem, você tem que ter porque o amigo tem, você tem que ter porque o professor tem. E pior ainda acontece, né? Eu já escutei de professores dizendo, eu não posso ter um celular pior do que um do aluno. Então, um aluno tem um iPhone novo, eu tenho que ter um iPhone novo. Então, a gente, como professor, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não pode cair nessa leseira de achar que só porque o aluno tem um celular melhor do que o da gente, a gente está se depreciando. Então, acontece não só na nossa profissão, né, em outros também. Você está lá trabalhando, aí chega um colega com um equipamento novo, você hoje diz, não, eu tenho que comprar um melhor do que ele. Eu trabalho com pessoas assim. Então, essa parte de reduzir é importante, tá bom? Reutilizar é diferente de reciclar, tá? Reutilizar, você vai utilizar o componente do jeito que ele foi feito. Você só vai usar para outra coisa. Por exemplo, se você tinha recebeu uma garrafa, aí a garrafa veio com Coca-Cola, aí você usa para colocar água na geladeira,
você está reutilizando. Em vez de você comprar uma garrafa nova, você está utilizando uma garrafa que você já usou para outra coisa. Então, você está reutilizando, ou seja, você não está deformando, nem está recuperando, nem mudando a forma da coisa. Você está só reutilizando. Então, a vocês, né, os amarrados, quer dizer, amarrados não, vocês agora são sustentáveis. Então, quando alguém chegar e dizer, rapaz, você usa uma garrafa de Coca-Cola para colocar água na geladeira, por que você não compra uma garrafinha melhor ou um gelágua, né? Então, você diz, eu sou sustentável. Tá? Então, uma desculpa para aqueles amarrados é ser sustentável. Mas, falando sério, ser sustentável é interessante, tá? Então, reduzir é não comprar em demasia. Reutilizar é você utilizar o que você recebeu. Você pega um pneu, trocou os 4 pneus do seu carro. Aí o que é que você vai fazer? Vai jogar fora? Você pode fazer um puff, pode fazer uma cadeira, pode fazer um jarro, cortando 4 jarros de pneu. Então, aí você pode reutilizar, tá bom? A reciclagem, ela precisa que você altere a forma do produto e reutilize ele na cadeia produtiva de novo. Então, você pega, comprou aquela garrafa de vidro, aí descartou, aí vai para a reciclagem, aí a indústria vai pegar, vai quebrar aquele vidro e vai fabricar outra coisa. Então, você recicla, você começa o ciclo de novo. Aquele ciclo produtivo que o professor falou, né, muito bem, aquele ciclo produtivo ele é reiniciado. Então, aquele material vira matéria-prima de novo. Então, você recebe o equipamento, o componente, e você coloca ele para reciclar, ele vai começar um novo ciclo produtivo, ou seja, ele vai virar outra coisa. A diferença de reciclar e reutilizar é basicamente essa, né? Nós, sim, aí entra os outros R's de refletir, né, que o professor falou, mas os 3 básicos que a gente utiliza como base são esses: reduzir, reutilizar e reciclar. No projeto que a gente coordena, a gente acrescentou um R, tá? Que está interligado a outro, que é o recondicionar. O que é o recondicionar? Recondicionar é você recuperar. É uma coisa que não estava funcionando e a gente vai recuperar e colocar ele para funcionar de novo, tá certo? Então, por exemplo, a gente recebe um equipamento no break, por exemplo. A gente recebeu da Secretaria de Saúde, não vou dizer qual Secretaria de Saúde, para depois vocês não atacarem, né? A gente recebeu 35 no breaks, tá? No breaks, que são aqueles que, quando você cai a energia, ele mantém o computador ligado. Desses 35, simplesmente eles tinham comprado outros porque esses não ligavam. 35. Desses, apenas 5 não era bateria. Todos os outros eram bateria. A gente só fez trocar a bateria e eles voltaram a funcionar. Ou seja, se por acaso a gente tivesse recondicionado eles para a secretaria, eles não teriam comprado um novo. Então, o recondicionamento ajuda a aumentar a vida útil do equipamento. Isso acontece com fontes, por exemplo. Por que nós trabalhamos com fonte? Porque ninguém recicla fonte, né? Todo mundo chega, quem trabalha com manutenção sabe, ou mesmo quem tem um computador, quando o técnico chega lá, você diz, olha o que foi a fonte. E aí, dá para consertar? Não, só comprando outro. O que é que o nosso projeto faz? A gente conserta a fonte dos alunos, dos professores, de qualquer pessoa que chegar para a gente com uma fonte queimada, a gente tenta consertar. E a gente conserta 75% das fontes. Então, a gente devolve a fonte para o cliente, a custo zero. Isso vai fazer com que ele não compre uma nova. Então, o recondicionamento vai fazer com que o equipamento volte a funcionar. Você tem um sofá velho lá, ficou rasgado, tem um gato em casa, o gato arranhou todinho, aí você for comprar um novo. Dá logo aquele instinto, né, de comprar um novo. Você pode mandar estofar, né? Você vai numa estofaria dessa e diz, não, rapaz, você cobra aqui com a napa nova, inclusive vou mudar, em vez de comprar um sofá novo, você muda só o tecido, né? Um tecido que a prova de gato, né, por exemplo. Então, você evitou de comprar um sofá de R$ 1.500 e pagou R$ 300, R$ 400 para recondicionar. Você vai reaproveitar boa parte da estrutura e você vai reduzir o consumo. Então, o recondicionamento que a gente aplica no projeto tem exatamente esse objetivo. Por isso que o projeto se chama Projeto de Recondicionamento e Reciclagem de Resíduos Eletroeletrônicos, tá certo? Então, nós trabalhamos com essa parte aí. Vamos lá para falar rapidamente do projeto aí. Eu não estou acompanhando o chat aqui, mas eu vou olhar rapidamente, ver se o Chiquinho já falou alguma coisa aí, ver quantos minutos eu tenho, né, para não ultrapassar também. Como eu já falei de forma rápida aí, eu vou falar agora rapidamente do projeto, né, de como ele começou e para onde a gente vai com ele, tá bom? Um breve pré-histórico aqui do projeto, né?
O Francisco falou que nós somos colegas aqui de trabalho aqui na Zona Norte de Natal, mas a gente também já foi colega lá em Currais Novos, né? No campus Currais Novos do IFRN. E o embrião desse projeto, que veio surgir aqui na Zona Norte, quando eu fui remanejado para cá, para a Zona Norte, já nascia lá em Currais Novos. Quem trabalha com manutenção, espera que está um ruído aqui, eu vou desligar. Pronto, melhorou. Tinha um ruído aí, o microfone, não sei se você está escutando o ruído. Eu liguei o microfone de novo. Aí o que acontece? A gente que trabalha com manutenção, principalmente no instituto, por exemplo, a gente dá aula de manutenção. Lá no campus a gente ensina como as pessoas consertar. É muito difícil você conseguir equipamentos para esse laboratório. Porque se o equipamento é novo, você não vai abrir um equipamento novo para colocar para um aluno, né, trabalhar com ele. E equipamento velho, onde é que a gente vai arrumar? Então, um objetivo da gente para equipar o laboratório de manutenção foi procurar doações de equipamentos para fazer isso. Então, a gente começou a procurar e um dos colegas foi e conseguiu aqui na InterTV, né, que era, a tempo chamava TV Cabugi, e também junto com o Jornal Tribuna do Norte e a Rádio Cabugi, eles tinham muito material acumulado eletrônico, porque eles trocaram todo o parque tecnológico e sobrou computador, tudo. Aí eles perguntaram se a gente queria, a gente mandou buscar, eles mandaram tudo. Tinha monitor que a gente não tinha nem como testar, porque a conexão era CGA, que era antiga, antes do VGA. Hoje se usa HDMI, no máximo DVI ou DisplayPort, né, para quem é da área. Mas ele era CGA, que era um conector que era 9 pins, que não tem nem como você testar o equipamento. A gente ficou lá com um bocado de equipamento tão antigo que a gente não tinha nem como usar. A gente ficou pensando, o que fazer com aquilo? Então, a gente fez uma triagem, viu o que dava para aproveitar e separou o que não dava para poder fazer um processo de descarte correto, tá? E ao chegar aqui na Zona Norte de Natal, né, aí eu já estava aqui há algum tempo, o Chiquinho era o coordenador, quando eu cheguei aqui na Zona Norte de Natal, o coordenador era Francisco Júnior, né, o Cicerone daqui agora. Aí o que acontece? O laboratório tinha muita coisa, o laboratório de manutenção tinha muita coisa, muita coisa, muita coisa. Então, a gente fez uma triagem, né, nesses equipamentos e começou a dar destino ao que dava para aproveitar, tá bom? E esse processo de triagem deu um know-how para a gente que trabalhava no projeto, o Aécio, que é técnico lá, o Sérgio Roberto, que também é técnico lá, a gente teve um trabalho de triagem desse equipamento para saber o que poderia ser aproveitado, inclusive aproveitado para as aulas, né? Por exemplo, uma boa parte dos componentes que tinham dentro dos equipamentos, a gente tirou para poder usar nas aulas, né? Quando a gente explicar o que era um componente defeituoso dentro de um equipamento, primeiro a gente mostrava o equipamento, o componente fora, né, do equipamento. Então, a gente criou esse know-how, aí agora a gente vai para a história do projeto, quando foi em 2013, janeiro de 2013, uma aluna concludente, ela já tinha terminado todas as disciplinas, não conseguiu estágio, também não tinha tido ideia de fazer um projeto para o TCC, né, para o UFPC, então ela veio procurar para trabalhar com isso, com o lixo eletrônico. Aí a gente disse, você está no canto certo, está com a pessoa certa. Então a gente montou essa ideia de fazer um projeto para trabalhar com... Inicialmente a gente ia trabalhar só com recondicionamento, né? O que a gente ia fazer? A gente ia receber equipamentos doados de instituições e montar centros de inclusão digital. Esse era o objetivo do projeto. Quando a gente viu que o buraco era mais embaixo, a gente não tinha tanta estrutura, a gente mudou e resolveu trabalhar também só com doação. Como só, né? Só não é só. A gente recebia o equipamento, doava os equipamentos que a gente conseguia consertar, diretamente para escolas, para instituições de inclusão digital, né? Alguns projetos que a gente conhecia, e também para conselho comunitário. Então, a gente começou. E os que a gente não conseguia consertar, a gente pegava esses componentes, tirava, e os que tivessem bons, a gente usava ou na aula, ou a gente usava para consertar os que estavam com defeito, tá certo? Os que estavam com defeito. Então, com isso, a gente começou a trabalhar nesse projeto, que cresceu, chegou outras pessoas,
e esse processo de triagem ficou mais forte, mais eficiente, e a gente chegou a processar no ano de 2014 mais de 800 equipamentos. Então, mais de 800 equipamentos entre recebidos e doados, tá certo? Só um minuto aqui. Desculpa, tá? Era o cachorro latindo aqui, eu estava atrapalhando, não sei se estava atrapalhando vocês, estava me atrapalhando um pouco a concentração. Vou correr agora, viu, Chiquinho? Não se preocupe. Aí, voltando aqui para o meu raciocínio. Então, agora você, como é que funciona o projeto hoje, né? De forma rápida. A gente começou com esse processo de trabalhar muitos equipamentos, só que sobrecarregou um pouco a gente, então a gente criou uma estrutura para poder trabalhar. E como é que funciona a nossa estrutura? A gente funciona como se fosse uma empresa, uma instituição, ou seja, um ambiente laboral real, a gente simula. Então, tem folha de ponto, o aluno, o extensionista, né? Ele é um projeto de extensão, tá? Só que se eu tenho esquecido de falar, ele é um projeto cadastrado na extensão, aprovado pelo edital da Pró-Reitoria de Extensão, tá? Então, é um projeto oficial do campus, do IFRN. E a gente trabalha como se fosse uma empresa, folha de ponto, livro de ocorrência, ordem de serviço, tá? A gente trabalha com livro de ocorrência, relatórios mensais de atividades, o aluno tem que fazer um relatório mensal de todas as atividades que ele fez. Então, temos reuniões toda semana para trabalhar, então trabalhamos como se fosse uma instituição ou empresa mesmo, tá? Então, dentro disso, o que é que a gente consegue fazer hoje no projeto? A gente consegue recondicionar e reciclar equipamentos doados, tá? Doados para a gente conserta e doa para outras pessoas, a gente doa para escolas, a gente doa para qualquer instituição, a gente já doou para a Polícia Militar, a gente já doou para a Prefeitura de Areias, para a Prefeitura de São Gonçalo, a gente já doou para Empar, a gente já doou para muitas instituições. A gente doa também para alguns alunos em situação. O aluno ele não tem, a gente conversa com o serviço social, e o aluno ele não tem um computador em casa, muitas vezes a gente vê, são computadores fraquinhos, mas que, para quem não tem, né, é melhor do que nada. A gente trabalha com prestação de serviço, dentro do campus a gente atende servidores, principalmente servidores terceirizados e alunos, tá? Qualquer um tem um equipamento, leva lá, se a gente puder, a gente conserta, de graça, não cobramos nada, mas também tem um termo de responsabilidade, porque como nós trabalhamos com alunos que estão aprendendo a consertar, tem um certo risco, né? Oferecemos prática profissional para alunos eram dos 4 cursos, né? Agora são de 3 cursos do IFRN Zona Norte. Nós apresentamos prática profissional para aluno de eletrônica, trabalha com manutenção eletrônica, para aluno de manutenção de suporte informática, para aluno de comércio, trabalhando na gestão do projeto. Então, todos eles fazem a prática profissional dentro do projeto, tá? Nós temos 5 alunos por turno, 3 turnos, mais tarde e noite. Então, no mínimo, 15 alunos por semestre, né, ou por ano, né, que aí fica mais ou menos um ano lá. Então, nós atendemos 15, no mínimo, 15 alunos por ano. A gente está desde 2013, né, então, para você ter uma ideia de quantos alunos a gente já atendeu de prática profissional lá dentro do nosso projeto. Trabalhamos com treinamentos, tá? A gente dá um treinamento de fontes todo semestre, manutenção de fontes, a gente dá manutenção de notebook, manutenção de impressora, manutenção de monitor, manutenção de projetor. Então, a gente oferece mini curso para a comunidade. A gente trabalha também com atendimento às escolas. A gente atende 6 escolas por semestre. 6 escolas por semestre. A gente vai lá no laboratório, dá uma geral no laboratório, deixa o bicho tinindo, se puder. Teve uma escola que a gente chegou que só tinha 5 computadores, a gente doou mais 5, fez 10 computadores, tá certo? Então, a gente trabalha também com essa parte, tá certo? Chiquinho, tu me diz aí se falta muito tempo aí, tá? Que eu não estou controlando o tempo, não. E ainda falta aqui pouquíssima coisa, tá? Além disso, a gente dá assistência para projetos. Então, muitos projetos, né, de eletrônica, lá do Campus Natal Zona Norte, e até de outros, né? A gente já atendeu até alunos de fora do IFRN. A gente já trabalhou prestando assistência, não só a questão da assistência técnica, mas como doação de componentes. O que a gente faz? A gente desmonta os equipamentos, aí motores, transformadores, ventilador, transistor, chavezinha, aqueles botõezinhos, pedaços de fio, tudo a gente pega esses componentes e a gente doa para os alunos que estão fazendo projetos
lá no Canto Natural Zona Norte. Então, muita gente vai lá e pede componente e a gente só registra, tá? Temos em doação, ele leva e a gente registra só para ficar. Não cobra nada e tem, inclusive, equipamentos que são difíceis de você conseguir no comércio, né? Alguns acopladores ópticos, alguns relés, tá? Alguns motores que são de difícil aquisição no comércio. Mesmo que você queira comprar para o seu projeto, muitas vezes você não consegue. Só se você importar da China com 100 unidades. A gente dá essa assistência, tá? Também a gente fornece para os laboratórios, né? Para os laboratórios de manutenção, principalmente manutenção de suporte informática. Lá a gente dá aula e a gente usa muitos componentes e equipamentos do projeto, tá bom? Por fim, a gente também tem alguns projetos que saem de dentro. A gente tem um projeto de extensão de treinamento nas escolas que saiu de dentro do nosso projeto, ele funcionou durante 2 anos. Então, como é que funcionou? A gente fez um brainstorm, né, uma reuniãozinha lá de ideias, e a gente deduziu que, olha, tem um problema nas escolas. A gente tem laboratórios, às vezes, e não tem profissionais para administrar esse laboratório. Que tal a gente capacitar? Então, a gente fez um projeto de extensão que durou 2 anos, e a gente foi nas escolas treinando esses profissionais, às vezes professores que não tinham nem a relação com a área, e eles, depois do treinamento, passaram a tutorar o laboratório de informática. Então, a gente também tem essa assistência. E alguns projetos de pesquisa que saiu de dentro. A gente tem um projeto de pesquisa de aproveitamento de água de ar-condicionado que a gente foi apresentar até em Portugal. A gente tem um de reciclagem de plástico PET, que foi classificado para apresentar em Londres, mas a gente apresentou até em Brasília, em Fortaleza, em Recife. A gente tem um de aproveitamento de energia solar para o no-break, para carregar a bateria e para reduzir, aumentar a eficiência do no-break, que foi apresentado no Rio Grande do Sul, em São Paulo. Então, muitos projetos que saem de lá de dentro. Então, alguns alunos começam como extensionista, trabalham na extensão, e a gente faz algumas reuniões, ele vira pesquisador e já cria o seu próprio projeto. E vamos embora, tá certo? Muito bem. Para finalizar, né, finalizando aqui, a gente vai falar do que a gente está fazendo agora, tá? Então, por exemplo, chegou a pandemia, isolamento social, quarentena, e agora, como a gente vai trabalhar o projeto em funcionar? Então, a gente migrou ele para esse meio eletrônico. Então, as atividades que a gente pode fazer à distância, a gente está fazendo. A gente dividiu a equipe do projeto, que atualmente a gente tem 16 pessoas do projeto. Alguns não têm acesso à internet ou não têm computador em casa, então eles trabalham mais pelo WhatsApp, auxiliando outros alunos. Então, alguns não trabalham diretamente com a gente nessa parte remota, mas ele participa de uma equipe e como ele tem um celular que tem acesso ao WhatsApp, por exemplo, então ele manda algumas atividades pelo WhatsApp para uma líder da equipe, a líder da equipe gerencia isso e a gente faz essas reuniões semanais para isso. A gente dividiu em 5 equipes, tá? Uma equipe de comunicação, então essa equipe de comunicação tanto trabalha a comunicação interna do projeto, como trabalha a comunicação externa do projeto, redes sociais, e-mail, YouTube, que a gente está começando a implementar agora, tá? A gente não usava praticamente comunicação externa em termos de rede social, só usava o e-mail. Daqui a pouco eu escrevo no chat aí o e-mail e o Instagram, tá? A equipe de documentos e catálogo, para atualizar a documentação do projeto, ordem de serviço, relatórios, essas coisas, e catálogo. A gente vai criar um catálogo de serviço, ou seja, o que a gente pode oferecer, e um catálogo de componentes, ou seja, quais são os componentes que a gente pode doar, né? Então, a gente vai criar esses catálogos. Uma equipe de projetos para começar a germinar alguns projetos de pesquisa. Então, a gente tem uma equipe só trabalhando com isso, uma equipe trabalhando só com relatório, elaboração de relatórios para o pessoal que está concluindo na prática profissional, e uma equipe para fomentar o treinamento. A gente está começando a trabalhar alguns treinamentos para oferecer de forma virtual, tá? Para todo mundo. Então, a gente está trabalhando. Eu vou colocar aqui o e-mail e o Instagram no chat, e vocês podem nos contactar pelo e-mail ou pelo Instagram, tá? Então, era isso, professor, tá? Obrigado a todos por ouvir. Ok, Ailton. Valeu, muito obrigado pela sua apresentação. Acho que você fez resumiu muito bem, né, todos esses anos de trabalho do E-Lixo, né? Claro que em 30 minutos não dá para falar tudo, mas com certeza você deu uma visão muito ampla, né? Assim, você falou
das várias linhas de atuação do projeto. E aí eu queria convidar você, eu estou ainda a deixar a câmera ligada, também Paulo, para a discussão, para que a gente possa bater um papo aqui nesse bloco final aqui do webinário, né? Para a gente iniciar a discussão. E aí, com vocês, participantes, que a professora Keila mandou aí um link para que vocês registrem lá a presença. Esse registro é importante para a emissão do certificado, tá certo? Então, aí no chat, vocês estão vendo o link, é só rapidinho, vocês registram aí a presença de vocês, certo? Bem, e aí, vocês podem enviar perguntas, né? Eu tenho algumas perguntas aqui para a gente iniciar, né? Vocês perceberam que o webinário, ele tem hoje, né, um foco forte aí com a conscientização, né, em relação os resíduos, né, eu até no início, eu destaquei, né, que falei lixo eletrônico, a gente usou isso no tema, mas a gente sabia que isso seria corrigido, porque realmente o termo popular, né, o termo mais conhecido, né, seria de lixo eletrônico, mas os palestrantes corrigiram muito bem, porque, de fato, o termo técnico é resíduo, né, o Paulo destacou isso, né, lixo é quando realmente já não tem mais utilidade, né, então hoje a gente tem aqui um webinário que trata, né, nosso projeto Trabalhar Educação e Tecnologia, e hoje de uma maneira diferente, né, a gente está falando da educação ambiental, digamos assim, e também de tecnologia, mas não no uso, né, digamos, no pós-uso dessa tecnologia, né, isso é muito importante a gente ter essa conscientização, né, que foi uma palavra aqui que foi repetida. Então, como a Ailton falou, né, uma das missões aqui de hoje é que essas 39, 40 pessoas que estão aqui passem a ver esse descarte, né, de uma maneira diferente, né, então a gente, eu acho que a Ailton e Paulo podem confirmar isso, mas é meio que um trabalho de formiguinha, né, a gente tem que ir convencendo as pessoas dos males, né, do descarte incorreto, né, então a gente, e assim, é um problema que não, a gente pode dizer o seguinte, né, que não pertence a uma classe social, não pertence a um tipo a um país específico, é um problema geral, né, dessa questão do descarte. Muitas vezes a pessoa sabe que jogar lixo, como a Ailton falou, no meio da rua, não é correto, mas mesmo assim ele vai lá e joga, né, ele sabe que não tá certo, que aquilo ali pode gerar um prejuízo, vai gerar um prejuízo para o meio ambiente, mas mesmo assim ele descarta, né. E aí eu queria, como primeira pergunta para ambos, né, vocês já vêm trabalhando há alguns anos nessa perspectiva, né, do descarte, né, de resíduos e tudo mais. Eu queria saber que, nesses anos que vocês estão atuando com isso, se vocês percebem uma mudança nas pessoas com quem vocês têm contato, nas pessoas que tiveram contato com o projeto, com os projetos que vocês estão atuando. Como é que isso vem acontecendo? A gente já está em 2020, né? Esse assunto não é novo, né? Mas aí eu queria saber de vocês dois que atuam em projetos, né, que trabalham com descarte, né, do correto e adequado para reciclagem, reutilização. Vocês percebem que nesses anos que vocês vêm atuando nesses projetos, vocês percebem alguma mudança na mentalidade das pessoas que têm contato com o projeto de vocês? Vocês acham que está mudando alguma coisa? Nesse mundo que a gente está vivendo, está mudando alguma coisa? Aí a gente pode seguir a ordem, Paulo, depois Ailton, depois inverter. Então, eu prefiro chamar, quando a gente fala em conscientização, eu acho, assim, particularmente, eu acho um termo muito forte para se falar de imediato, né, vamos dizer. Eu prefiro falar o sensibilizar. Então, quando a gente faz uma ação como essa, a gente está, de algum modo, pode de algum modo, né, não necessariamente isso vai acontecer, mas a gente sensibiliza um pouco essas pessoas a mudarem os seus hábitos.
A consciência mesmo, ela é um processo que é mais demorado. Então, como você falou, um projeto é formiguinha, né? Então, o meu projeto, o projeto do Ailton, de algum modo, ele pode sensibilizar uma determinada pessoa, ela vai observar aquilo e ela assimila aquilo e, de algum modo, vai internalizar. Então, com o passar do tempo, se de algum modo aquilo chocar, por isso que eu gosto de usar coisas um pouco mais marcantes quando eu tento fazer uma apresentação como essa, quando isso de algum modo marca essa pessoa, ela vai passar a conscientizar. Então, assim, quando a gente começou o projeto, né, o Ecoponto, a gente fez uma pesquisa, que inclusive foi TCC da minha amiga, né, a gente criou esse projeto juntos. Ela hoje está em São Paulo, fez um MBA em gestão lá. A gente fez essa pesquisa e viu que boa parte das pessoas que responderam à pesquisa eram porque aderiram na Ecoponto. E, ao mesmo tempo, boa parte dessas pessoas que diziam também que faziam parte do programa de reciclagem, na verdade, elas só faziam parte do Ecoponto. Então, assim, se só fazem parte do Ecoponto, né, tipo, o pouco que reciclam realmente é só aquilo, já é alguma coisa. Então, eu acho que é válido, sim, e de algum modo pode ajudar a mudar a mentalidade das pessoas, mas é realmente um processo e depende muito de boas políticas que visem a educação ambiental como projetos como esse. Rapaz, é o seguinte, simples é sim, né? A consciência, sim, a sensibilização acaba gerando a conscientização, né? Mas a resposta é sim. Obviamente, eu não tenho como lhe dar uma porcentagem, né? Mas em termos observacionais, ou seja, do que eu tenho visto, desde que eu comecei, né? Em 2013, que a gente começou a implementar esse projeto e a gente começou a estudar mais a área, além de você notar que tem um aumento na quantidade de projetos, o que já é um indício de que o tema ele está sendo relevante para a sociedade, porque ninguém desenvolve um projeto ou leva um projeto à frente se o problema não for relevante. E o problema ele só é relevante se as pessoas entenderem que o problema existe. Né? Não tem como você dar relevância a uma coisa que as pessoas não consideram relevante. Então, o que eu venho vendo em relação a, como é que se diz? A recepção do projeto, por exemplo, eu apresentei o projeto em 2013, a gente apresentou ele em Currais Novos, durante um evento que era o Congic, e depois a gente apresentou em Salvador, no Conep. Foi as primeiras apresentações que a gente fez. E lá as pessoas simplesmente ficavam, assim, assustadas quando a gente apresentava, quando a gente dizia, olha, claro, esse é o problema que pode causar. As pessoas, praticamente ninguém entendia a gravidade do problema. A maioria das pessoas simplesmente ficava estupefata, né? As pessoas diziam, não acredito, meu Deus, eu vou observar. Aí a gente foi apresentando em outros eventos, né? E a última apresentação que a gente fez no ano passado, a gente apresentou ele em Mossoró, né? A gente apresentou em Mossoró durante a CICITEX e apresentou na Mocitec também em Natal. E muitas vezes a recepção que a gente tinha era que, rapaz, isso é um problema muito sério mesmo, realmente, bom trabalho de vocês, ou seja, as pessoas já chegavam para você não se assustando, mas só lhe valorizando pelo que você estava fazendo, porque elas já sabiam que o problema existia, e chegava e dizia, essa iniciativa é muito boa, realmente, a gente sabe que o problema é grande e a gente realmente concorda com vocês e parabéns. Então, se eu fizer um paralelo entre o começo e o final das apresentações que a gente tinha, a gente percebe que sim, o pessoal tem mais consciência de que o problema existe, com isso o problema se torna mais relevante, com isso você acaba trazendo mais projetos para isso, para participar, mais empresas trabalham também com isso. Na época que eu comecei, não existia nenhuma empresa. Em 2014, eu fui para um fórum que o IDEMA organizou, 2014, pela Urbana, era patrocinado pela Urbana, e naquele lá ninguém sabia. A gente apresentou o nosso projeto lá em 2014 e todo mundo ficou assim, dizendo, rapaz, vocês estão trabalhando com isso? E a gente não conhecia nenhuma empresa em 2014, e a gente conhecia uma empresa lá, a primeira empresa que trabalhava. Hoje você conhece pelo menos umas 5 ou 6 empresas que trabalham com isso aqui. Então, sim, a gente consegue perceber uma mudança de visão, né, das pessoas com isso.
Sim, com certeza. Né? É um trabalho a longo prazo, né? Isso aí a gente não tem como discordar, né? Mas, de fato, né, são projetos como os de vocês, né, esses projetos que vocês estão atuando, é que a gente começa a sensibilizar, né, realmente essa é a palavra correta, as pessoas a terem um cuidado especial, né, quando vão se desfazer de algo, né. Uma outra questão, vocês falaram durante, né, nas apresentações, seja um ou outro ou os dois, falaram, né, em leis, falaram no papel da indústria, né, no papel do comércio, né, na questão mesmo da propaganda, né, da obsolescência programada, né, que é uma coisa que também interfere bastante, né, como vocês falaram, que você tem, além de você ter a questão de sensibilizar para o descarte correto, de maneira correta, né, para poder reutilizar, ainda tem digamos, algo contrário, que é a troca constante, né, de tecnologia, né, então, que vai causando, como o Paulo falou, um volume muito maior, né, de tecnologia sendo descartada, graças a esse fenômeno, né, da pessoa, da tecnologia ter uma validade, né, uma data para parar de funcionar, né? Isso é uma coisa muito grave, né? E que aliada, né, ao consumismo, né, que a gente vê na mídia, faz com que as pessoas realmente usem muito pouco a tecnologia, né, por pouco tempo, né? Então, dificilmente hoje a gente vê uma pessoa dizer assim, não, eu estou usando esse smartphone há 5 anos, né? Assim, um negócio raríssimo, né? Eu utilizei um anterior meu por 3 anos e achei assim fenomenal usar por tanto tempo, né? Então, assim, realmente, como o Paulo falou, são 12 anos, por exemplo, né, que daria para utilizar um smartphone. Então, assim, eu queria perguntar a vocês, assim, o problema é muito complexo porque há muitas questões envolvidas, né? Como eu falei, as leis, né, a legislação, no caso, a indústria, o comércio e também as pessoas, né? Tudo isso envolvido para que haja uma mudança, né? Mas assim, o que é que, se vocês pudessem elencar, assim, qual é o maior inimigo, né? Vocês estão trabalhando para uma sensibilização, para uma conscientização. Se vocês pudessem elencar assim, qual é o maior inimigo dessa sensibilização, dessa conscientização, né? Qual é o maior inimigo, digamos assim, para que a gente mude essa realidade? Assim, se vocês pudessem elencar, até pela experiência que vocês têm tido, qual o maior inimigo dessa mudança de mentalidade para que a gente possa ter tudo isso que vocês falaram aqui na prática, né? Como é que vocês poderiam? Agora pode inverter, começando com a Ailton e depois com o Paulo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer qual é o principal inimigo, agora isso é complexo, tá? Então, que não me levem a mal, que daqui a pouco, se eu fosse uma pessoa famosa, geraria um meme, sairia notícias que eu estava criticando alguma categoria profissional, tá? Inclusive do nosso próprio campus, tá? Se eu tivesse que ir um inimigo, né, assim, eu diria que é o marketing, tá? Assim, mas não o marketing em si, porque o marketing é só uma ferramenta. Então, se tiver alguém do marketing aí, eu sei que tem, né? Não fique com raiva de mim. Mas o maior inimigo é o marketing. O que é? A propaganda, na verdade, não o marketing, mas a propaganda. As empresas, elas precisam de um crescimento rápido. Esse método de produção que a gente tem, né? Que é difícil você assim, humanizar, né, ele requer crescimento. Então, as empresas precisam vender mais, vender mais, vender mais, vender mais. E como é que ela vende mais? Convencendo as pessoas de que ela tem que comprar mais, comprar mais, comprar mais, comprar mais. Então, a propaganda é fundamental. A propaganda do iPhone lá bonitinho, com frutas, cores, do iPhone lá da Samsung, com pessoas dançando, cantando uma música muito prazerosa, com um telefone novo aparecendo no vídeo em alta definição. Então, o marketing, principalmente a propaganda, é o principal inimigo a questão da sustentabilidade em si, não só do resíduo eletroeletrônico. Então, se você tivesse, é complicado você falar nisso, né, porque a questão política mexe com muita gente,
essa questão de propaganda é o mais complicado de você convencer as pessoas, porque se a propaganda está lá martelando todo dia, no YouTube, no Instagram, todo dia sai uma buscazinha bonitinha com um iPhone novo, com Samsung novo, com a geladeira nova, com um frigobar novo. É difícil você chegar para a pessoa e dizer, não, cara, você não precisa disso aí. Então, eu não sou profissional para convencer as pessoas, eu não sou. Eles são. A indústria contrata profissionais para convencer a você de que você tem que comprar mais. Eu não contrato, não tenho dinheiro para contratar um pessoal. Eu vou no sentimento, na emoção, na sensibilidade, e nem todo mundo está suscetível a isso. Então, é muito complicado de você trabalhar isso. Então, resumo, o inimigo é esse. Mas também tem um herói, né? Se eu tivesse que escolher um herói que pode salvar isso, são as pessoas. Porque as empresas só vendem se você comprar, né? Então, o que acontece, por exemplo, principalmente a Europa, norte da Europa, tá? Os países como Dinamarca, Noruega, Suécia, que tem uma conscientização política muito mais forte. Não estou querendo dizer que a gente não tem, é porque a gente é uma democracia muito jovem, né? A democracia jovem e caudicante, né? Então a gente não consegue ter uma formação política que a gente já vem em crise. É difícil você pedir para uma pessoa que trabalha 48 horas semanais que ela tenha consciência política. Então, você, por exemplo, pega uns países do norte da Europa, não só do norte da Europa, mas vamos lá, a Alemanha também ali, os partidos verdes, o Partido Verde ganhou em todos esses países, houve um crescimento. Então, o que acontece? As pessoas estão se conscientizando. E existem selos na Europa, por exemplo, que é um selo de sustentabilidade. Então, uma empresa lá, ela recebe um selozinho e a pessoa consciente, ela joga, tem dois produtos lá, um tem o selo sustentável, o outro não tem o selo sustentável, ela compra o que tem. Então, a saída é você ter formas de você certificar que aquele produto é sustentável. Então, se você tiver esse selo e as pessoas tiverem consciência de que existe esse selo, e eu faço um apelo aqui a nós que podemos construir. O IFRN, por exemplo, é um instituto que tem uma credibilidade muito grande no Rio Grande do Norte. Poderia ter dentro do IFRN um selo de sustentabilidade e que desse um grau de tanto a tanto. Ele é de A a C, como acontece, por exemplo, dos equipamentos elétricos, né? Esse equipamento, ele consome mais ou consome menos, vai A, B, C. A gente poderia ter algum selo desse tipo que as pessoas conscientes tivessem a opção. Quando você chega no mercado e tem dois produtos, esse tem um selo sustentável, esse não tem. Então, eu acho que a saída é as pessoas e uma forma de você ter essa política que você tem como marcar qual equipamento é sustentável. Na Europa já existe essa corrente. É pequena, mas existe já. E o caminho é a gente ir aí, nessa direção. Paulo. Eu gostei desse ponto de vista do Ailton, que eu não tinha pensado muito assim pelo lado do marketing. Achei bem interessante essa visão. Mas ainda assim, eu acho que eu sou muito, talvez pela minha primeira formação também ser da área da educação, volto muito para isso. A gente não tem educação científica, por exemplo, nas escolas, né? Assim, muitas vezes você tem, na maioria, né, das pessoas estudam em escola pública no país. A gente não tem muita política educacional realmente forte, assim, que mude a cabeça das pessoas desde a escola. Então, se essas pessoas chegarem a um nível técnico, pelo menos, a uma graduação, algo assim, mas falta isso, né? A gente atua no meio acadêmico, a gente vê, né, que os alunos, embora eles estejam ali, às vezes parece que eles não têm uma mínima consciência do que seria exatamente ciência. Então, eu acho que o marketing é legal, esse ponto de vista, mas eu acho que realmente essa parte mais educacional é a que pesa. Se a gente tivesse realmente, a gente tem políticas, né, como eu falei, a gente tem políticas muito boas na teoria, a gente tem política de educação ambiental. Se a gente tivesse essas políticas realmente atuantes, fortes, um Ministério do Meio Ambiente e da Educação que funcionassem conjuntamente, que atuassem conjuntamente nas escolas, eu acho que desde o princípio a gente teria uma coisa bem melhor. E aí, vendo para o marketing, se isso ocorresse, essas pessoas evitariam um pouco esse marketing, né? E elas, por si só, olhariam para aquilo, mas teriam uma outra mente, assim, né, que a retirassem desse caminho bifurcado. No lugar delas irem seguindo o marketing, elas realmente sairiam pelo outro lado. Eu acho que é muito mais isso também, assim, realmente é o berço. Eu acho que o que a gente precisa, e eu acho que
pelo menos aqui no Brasil, em função da política que a gente vem vivendo, que não é das melhores, eu acho que muitos projetos, muitas iniciativas vêm surgindo tentando divulgar a ciência, né? Mudando essa visão negativa que está sendo passada por muitas pessoas e essas ideias de fake news, por exemplo. Então, eu acho que é muito por aí. Se a gente começar a cada vez mais aumentar isso, a jogar ciência para as pessoas de uma forma lúdica, de uma forma mais compreensível, inclusive voltando, né, para o tema de resíduos sólidos, a gente vai começar a mudar um pouco e o marketing ele também vai se mudar através disso. Porque as pessoas, elas têm o poder disso, né, de dizer, eu não quero, como o Ailton falou, né, na Europa tem esse selo, né, a gente aqui até que tem, né, por exemplo, selo verde, né, para empresas. Mas se a gente mesmo não exigir isso, né, de uma forma mais drástica, que impacte realmente a economia dessas empresas, elas não vão mudar, porque simplesmente a política daqui, ela não impõe, né, realmente o que as empresas deveriam, por obrigação, fazer. Então, elas não vão mudar para o verde se a gente não mudar. Então, eu acho que é bem pela educação mesmo que a gente começa. É um tema complexo e que a gente tem, né, são inúmeros fatores, né, mas de fato, tanto a questão da mídia, né, do marketing, da propaganda, influencia muito fortemente, né, como realmente a questão da política, uma política educacional, né, onde o meio ambiente tem um espaço, né. E aí eu quero fazer o link com duas perguntas aqui que estão no chat. Uma eu vou fazer para a gente dividir, uma eu vou fazer para o Paulo e outra para o Ailton, certo? Para a pergunta de Ives, eu vou fazer para Ailton. Já existe algum projeto governamental que transforme essa enxurrada de resíduos eletrônicos e elétricos numa fonte de emprego decente por meio de mais investimentos em reciclagem e reaproveitamento? Então, essa pergunta para Ailton, a próxima eu vou fazer para o Paulo. Vamos lá. Tudo que hoje em dia é o seguinte, eu tenho que estar me polindo aqui para não virar alvo de ódio, né, dos haters. Então, quando você trata hoje em dia de política, quando você fala de governo, quando você fala de políticas públicas, você tem que pisar em ovos. Mas eu, vamos lá, tem que responder, né? A enxurrada de resíduos eletroeletrônicos, ela existe e não existe política pública no Brasil, eu vou resumir aqui, que ele fala governamental e a gente fala de política pública de forma geral. Eu vou falar do Brasil de forma geral e dar só um passando no mundo, tá? Porque a política pública é diferente, né, aqui, e tem a questão cultural, e tem a questão industrial, e tem a questão de visão de mundo do governo que está no poder, tem a visão de mundo do governo que estava, do anterior, então cada um tem sua visão de mundo, e essa visão de mundo, basicamente, ela divide-se em mais regulação ou menos regulação, ou seja, mais liberal, mais estatal, tá? Vamos lá. Primeiro, para você dar emprego para as pessoas, né, que ele disse, dar emprego decente para as pessoas, o governo, ele tem duas opções, né, ou ele subsidia esse tratamento do resíduo eletroeletrônico, ou seja, ele pega uma parte dos impostos que a gente paga e paga um pouco a mais do que, por exemplo, uma empresa ela gastar para tratar, por exemplo. No Brasil é muito caro você tratar lixo eletrônico, tanto que algumas empresas elas cobram para fazer isso. Então, não é simplesmente que elas compram de você. Alguns produtos que são de fácil reciclagem, a empresa compra de você. Então, você pega o vidro, o ferro, o alumínio, o cobre, você vai lá e vende à empresa. Alguns não, porque a empresa ela não tem como vender, então ela cobra para poder tratar o seu lixo. Então, muitas empresas elas têm um contrato com você, com o Instituto, com a UFRN, e ela cobra para tratar o seu lixo eletrônico. O governo poderia subsidiar uma parte desse tratamento. Poderia, por exemplo, a cada R$1 que você gastar tratando o lixo eletrônico, eu dou mais R$1 aqui, para poder você pagar melhor
o seu catador, para você comprar melhor, em vez de você cobrar para tratar o lixo eletrônico, você pagar. Então, essa seria uma política que o governo poderia tratar. Obviamente, ele não vai fazer isso. Outra seria você ter aonde colocar esse lixo a preço competitivo. Por exemplo, a última vez que eu fiz uma pesquisa, isso já faz algum tempo, acho que uns 5, 6 anos, só existiu 5 empresas que trabalhavam com reciclagem de resíduos eletroeletrônicos completo, que ele conseguia fazer a reciclagem completa. 5. 3 fica da China, tá? 3 na China, tá? 2 na Europa. Então, o que acontece? Na China é fácil você reciclar, porque tem uma empresa do lado. Você pega lá, aí você tem aqui, recicla, a empresa vai lá e você entrega e paga ela. Aqui no Brasil, para você reciclar, por exemplo, placa-mãe, vamos ficar no computador, você tem que mandar aqui para a Natal Reciclagem ou para qualquer outra empresa aqui, ela manda para Recife, lá em Recife eles moem, tritura tudo, bota dentro do navio e manda para a China ou para a Bélgica, tá? Ou para a Alemanha. Tá? E o que acontece? Isso tudo é dinheiro, né? Tanto o caminhão que leva daqui para Recife, como o navio que leva de Recife para a China, ou para a Bélgica, ou para a Alemanha, eles cobram para transportar isso. Então, o lixo eletrônico, ele chega muito caro. Ele tem que chegar barato lá, que vale a pena. Então, ele sai muito caro o processo de transporte. Você investir em políticas públicas industriais nacionais, se você tivesse indústrias locais aqui que pudesse fazer isso aí você teria que ter incentivo governamental para isso. Ninguém vai investir numa coisa que não dá lucro imediato. O empresário quer dinheiro agora. Então, por isso que você incentiva, por exemplo, para você colocar uma empresa como a Jeep, né, em Recife, você dá isenção de imposto durante não sei quanto tempo para poder ela te instalar lá. Então, você poderia fazer alguma coisa desse tipo assim para a empresa que, em vez de mandar as placas para a China, conseguisse fazer essa separação aqui e mandar o ouro para a China, mandar o cobre, mandar o zinco, mandar o cádmio, mandar o mercúrio. Então, você poderia subsidiar uma forma de você fazer essas indústrias, fazer essa separação aqui, e você tem isenção de imposto ou alguma coisa desse tipo. Então, você poderia trabalhar dessas duas formas, ou incentivando a reciclagem ou a indústria nacional, ou subsidiando mesmo a parte do processamento, né, disso. Então, é difícil você ter uma indústria travada como a nossa. A nossa indústria está muito débil. Ok, Ailton, respondeu muito bem. Pode ficar tranquila que você respondeu muito bem a pergunta do Ives, né? E uma outra pergunta que veio do William, né? William Souza, aí eu vou passar para o Paulo essa pergunta, que ele pergunta se as políticas públicas, né, que existem, né, se contemplam, né, essa possibilidade de conscientização, né, da população, se você considera que elas realmente são suficientes, né, digamos assim, Paulo? Não, né, infelizmente não. Estou tentando ver uma forma de responder isso, mas assim, a gente infelizmente não tem ainda, né, políticas públicas que sejam fortes. Eu não sei se essa pergunta dele foi mais local, tipo cidade, estado ou país, mas eu considero que não. Se a gente pensar um pouco, infelizmente a gente tem uma demanda de desemprego muito alta. Eu estou falando país agora. Então a gente tem uma demanda, por exemplo, de desemprego muito alta no país. Essas pessoas que catam esses resíduos, por exemplo, alumínio é o resíduo que mais a gente recicla, né, aqui no país. Boa parte, acho que quase 100% talvez, do alumínio, 100% não, né, não sei agora o dado, né, se vamos chutar 70% pelo menos desse alumínio, ele é reciclado no país, é o resíduo que a gente mais recicla. E isso graças realmente, em grande parte, aos catadores. Mas esses catadores, eles não catam porque eles são conscientes, é porque falta toda uma infraestrutura social, de moradia, muitas vezes, eles são carentes de alimentação, etc., né, da educação, inclusive. E é o meio que eles encontram de sobrevivência, né? A gente tinha, ainda tem, muitos lixões, embora a nossa política exija o aterro sanitário, né, que é a forma mais controlada de destinação de lixo e viável que a gente tem. Mas antigamente a gente tinha muitos lixões e eram aquelas aglomerações de pessoas em cima de lixões que acabavam adquirindo muitas doenças, né? Então, existe um grande impacto na saúde pública e saúde ambiental. Se a gente tivesse políticas públicas, a gente poderia sim ter pessoas catando, mas seria de uma forma
pronto, aqui em Natal a gente só tem duas cooperativas de reciclagem. É uma forma mais organizada, um ambiente mais sadio, né, para as pessoas trabalharem com esse tipo de ação. Mas se a gente tivesse políticas mais firmes aqui, a gente teria mais incentivos, teriam mais cooperativas, a gente tinha uma taxa de reciclagem bem mais elevada em todos os tipos de resíduo. A gente não tem. Então, realmente, infelizmente, a gente não tem políticas públicas que realmente atendam e estejam voltadas para esse tipo de necessidade que a gente enfrenta, né, constantemente. Ok, Paulo. Bem, a gente está já passando das 9 horas, né? É um assunto que a gente poderia realmente bater um papo longo aqui, continuar conversando aqui por muito tempo, mas devido à hora a gente vai finalizar este webinário, e aí, mas vou passar ainda para vocês darem as palavras finais aí, e aí só lembrando, pessoal, os participantes que cliquem aí nesse link que a professora Keila enviou aí para que vocês registrem a presença. Bem, e eu acho que esses webinários têm rendido resultados interessantes no sentido de, por exemplo, né, da reflexão, né, que hoje, por exemplo, é um tema que traz um pouco disso, né, de discutir um tema que faz as pessoas refletirem sobre a tecnologia, principalmente. E também, de repente, né, a gente está hoje, foram citados aqui, né, comentados, 2 projetos, né, que de repente podem atuar juntos em algum momento. Então, isso também é uma coisa que tem sido bacana, né? A gente reúne pessoas de instituições e realidades distintas, porque a gente consegue, a partir desses webinários, fazer alguns links e até, de repente, pensar em projetos mais amplos, né? Então, eu acho que hoje a gente também tem essa possibilidade aqui com o Ecoponto e o Lixo, né? De repente, a gente fazer aí uma parceria a partir desse webinário, porque realmente foi muito bacana a discussão. Bem, aí eu queria agradecer a vocês dois, Ailton e Paulo, pelas apresentações e pela discussão, né, do tema. Nesse vídeo, né, que a gente, quando for colocar ele no YouTube, a gente vai colocar os links, os endereços, né, dos projetos, para que o pessoal possa acessar e conhecer melhor. E aí eu queria, então, passar a palavra para vocês, primeiro Paulo, né, seguindo a ordem das apresentações, depois Ailton, para vocês darem as considerações finais e a gente finalizar esse webinário de hoje. Paulo. Então, bom, agradeço, né, a participação, o convite do Francisco, né, para participar do webinário. Eu acho que foi bem válido, não sei bem o público que estava assistindo, o nível de conhecimento deles, né, em relação a essa temática, mas eu acho que foi bem válido para eles. A gente teve um tempo curto, mas eu acho que conseguiu passar uma boa quantidade, né, de conteúdos, de discussões dentro desse tema. E eu acho que serve de ponte, né, para as pessoas que assistiram buscarem, né, por novos, se informarem, né, um pouco mais sobre essas coisas, sobre essas questões que são constantes e que cada vez mais vão bater a porta da gente, o que fazer com o resíduo que eu estou produzindo. E agradecer também, né, pela apresentação do Ailton, né, que eu acho que buscou trazer bons dados, boas discussões também para a gente, e um projeto bem interessante também, que eu vou depois buscar conhecer um pouco melhor também. Acho que é isso. Valeu, Paulo. Obrigado. E aí eu queria também passar para Ailton para fazer as considerações finais aí do webinário. É só agradecer, não tenho muito o que dizer, é agradecer e pedir para as pessoas que procurem saber, né, procurem informação científica, baseada em dados científicos. A ciência não é um bicho de sete cabeças, qualquer um pode pesquisar, tá? Qualquer um pode desenvolver um projeto, por mais simples que seja,
qualquer um pode fazer um projeto que possa atender a comunidade, então, projeto de extensão, então é bom. Quem tiver interesse também pode dar treinamento, ou seja, passar as informações adiante. Então, é só isso que eu gostaria de pedir, né? Que as pessoas procurem o conhecimento baseado em fatos, baseado em dados, baseado na ciência, baseado na lógica, e procurem aplicar esse conhecimento, tanto em projeto de pesquisa, que não é um bicho de sete cabeças, como algumas pessoas pensam, e em projetos de extensões também para atender a comunidade. Então, era isso. Eu gostaria de agradecer a você, Francisco Júnior, a professora Keila também, aos alunos que vieram, tá? A Letícia, que eu olhei, ela acabou de sair, ela estava aí até há pouco, que faz parte do projeto Elist também. Jean, que está entrando agora, também estava aí, que faz parte do projeto Elist, e a todos os demais presentes que estiveram aqui para nos ouvir, né? Discutir um tema que é relevante, mas que precisa ser mais relevante ainda. É isso. Obrigado a todos e um forte abraço. Se cuidem e, se puderem, fiquem em casa. É isso aí. Então é isso. Desejar uma boa noite a todos, agradecer a todos pela participação, né? Esse vídeo vai estar disponível aí até no máximo uma semana, a gente está postando. E lá com os textos e as informações dos dois projetos, tanto o Ecoponto como o Elix, para que vocês possam conhecer melhor, tá certo? Então, pesquisem as redes sociais de ambos os projetos, né? Curtam lá, compartilhem, né? Para conhecer melhor esses projetos, né? E, de repente, também atuar junto, né? De alguma forma, junto a esses projetos, para a gente tratar, para a gente levar esse tema a mais pessoas e dar uma relevância maior, uma sensibilização maior. Então, é isso. Agradecer a todos. A Ailton está com o gatinho dele ali também, dando boa noite. Então é isso, pessoal. Até mais, até o próximo. O próximo webinário ocorre na quarta-feira. A gente vai tratar de robótica educacional. Ainda hoje, na rede social da licenciatura, licenciatura.ifzn, a gente vai estar divulgando esse webinário que vai ocorrer quarta-feira. Ok, pessoal? Então, boa noite, obrigado a todos. E como a Ailton falou, se possível, fiquem em casa. Valeu, pessoal.